Olá pessoal, meu nome é Vitória, sou professora de Direito Constitucional e hoje abordarei um assunto muito importante, que é a classificação das normas constitucionais quanto à sua eficácia. A doutrina moderna, seguida pelo STF, classifica as normas constitucionais quanto à sua eficácia em três espécies diferentes. São elas: normas constitucionais de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia contida e normas constitucionais de eficácia limitada. Essa classificação normativa cai recorrentemente em prova e é muito importante que vocês decorem. As normas constitucionais de eficácia plena são aquelas normas que, para serem aplicadas ao caso concreto, independem de produção legislativa. É uma norma que possui aplicabilidade direta, imediata e integral desde a sua edição. Temos como exemplo o artigo 2º da Constituição Federal, que é uma norma de eficácia plena que dispõe sobre o princípio da separação dos poderes. As normas de eficácia contida são aquelas normas que possuem aplicabilidade direta e imediata, assim como as normas de eficácia plena, pois têm condições de serem aplicadas ao caso concreto independentemente de norma interposta e também podem ser aplicadas desde o momento da sua produção. Não precisam, assim, de uma integração legislativa. Entretanto, temos uma diferenciação quanto às normas de eficácia plena, pois ela pode ser restringida por norma infraconstitucional. Temos como exemplo o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, que diz ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Assim, a norma constitucional, nesse caso, já produz diretamente, de forma imediata, todos os seus efeitos, mas a lei pode limitar essa abrangência. Assim, a doutrina leciona no sentido de que a norma constitucional de eficácia contida possui uma aplicabilidade não integral. Então, a norma constitucional de eficácia contida tem aplicabilidade direta e imediata, mas não integral. Já as normas de eficácia limitada são aquelas normas que apenas poderão ser aplicadas no caso concreto se houver uma integração legislativa, ou seja, se houver a produção de uma norma interposta e apenas a partir da produção dessa norma. Assim, a norma de eficácia limitada não possui uma aplicação imediata quando da sua edição. Ela possui uma aplicabilidade mediata, indireta e reduzida. Dizer que a norma de eficácia limitada possui uma aplicabilidade indireta significa que elas não poderão ser aplicadas diretamente quando da sua edição. Elas necessitam de outras normas para viabilizar a produção de todos os seus efeitos. A aplicabilidade imediata é devida ao fato de que essas normas não estão aptas a produzir todos os seus efeitos imediatamente, sendo necessária que, para ela ter uma eficácia plena, ela deverá ser integrada por uma legislação editada em momento posterior. Já dizer que a norma de eficácia plena a norma de eficácia limitada possui uma aplicabilidade reduzida, significa que essas normas não produzem todos os seus efeitos quando entram em vigor. Elas dependem de uma outra norma para que isso ocorra. As normas de eficácia limitada possuem ainda mais uma subdivisão, que a doutrina denomina de normas de princípio institutivo ou organizatório e normas de princípio programático. Essa subdivisão se dá de acordo com o conteúdo da norma de eficácia limitada. Se o conteúdo é a instituição ou a organização de um órgão público, essa norma será classificada como norma declaratória de princípio institutivo ou organizatório. Temos como exemplo o caso do artigo 134, parágrafo 1º da Constituição Federal, que trata da Defensoria Pública, que apenas passou a ter aplicabilidade com a edição da Lei Complementar 80 de 1994. Já se o conteúdo da norma é um programa de atuação do governo que deve ser colocado em prática no futuro, nesse caso, teremos uma norma de eficácia limitada, declaratória de princípio programático, a qual, em regra, é identificada
por verbos que estão no futuro, pois estes, embora não sejam um indicativo claro de um programa, são indícios de que deverá ser elaborado programa de atuação do governo, que deverá ser colocado em prática futuramente. Temos como exemplo o caso do artigo 201 da Constituição Federal, que só adquiriu aplicabilidade com a edição das leis 8.212 e 8.213, ambas de 1991. Dentro dessa temática, temos um conceito importantíssimo para trazer, que pode ser objeto de cobrança em fases mais avançadas, fases discursivas e orais, e até mesmo pode ser objeto de cobrança em prova objetiva, que é a síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Tal conceito compreende a ausência de regulamentação adequada de normas que tenham eficácia limitada, o que impede o efetivo exercício de direitos que foram previstos na Constituição Federal. Assim, ocorreria essa síndrome da inefetividade das normas constitucionais devido à falta de integração legislativa, ou seja, uma inércia do Poder Legislativo em cumprir tais comandos constitucionais. Essa temática já foi abordada em julgados do STF e é importante que vocês aprofundem no tema e decorem essa classificação quanto à eficácia das normas constitucionais. Terminamos por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo diretamente pelo Instagram, Vitória Ferreira. Desejo a vocês bons estudos e aguardo na próxima aula nesse projeto importantíssimo que é direto ao ponto, trazendo resumo, trazendo aulas curtas para o melhor aprendizado de vocês. Muito obrigada!